Vamos começar então, né? Dar as boas-vindas a todo mundo que está aí. É um prazer eu abrir essa sessão aqui de defesa da tese da Caroline Cerome, aluna de doutorado aqui no programa de Ecologia e Conservação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A Carol, então, o programa aqui ele tem uma forma de avaliação por pareceres, né? Então, ela já recebeu os pareceres aprovando e aí a gente faz a apresentação para fazer a conclusão do doutorado. Então, tem que ser uma apresentação pública e o público pode interagir depois que ela terminar a apresentação, para tirar dúvidas e perguntar o que ela quiser. Aí a gente pode ir respondendo, ok? Então, sem mais delongas, né? Eu vou só pedir para todo mundo deixar a câmera fechada, o microfone fechado também, tá? Qualquer dúvida, escrevam aí no chat. E a Carol vai ter aí até 50 minutos para apresentar a tese dela. Mas eu sei que vai dar um pouquinho menos. E, Carol, fica à vontade. No final aí a gente chora todo mundo junto, comemora e fala mais desse trabalho incrível. Então é isso, galera. Carol, a palavra é toda sua. Certo. Boa tarde a todos, todas que estão me ouvindo. É um prazer imenso estar aqui defendendo meu doutorado, que tem como título, então, a Estrutura e Interação Trófica de Metacomunidades de Anuros no Oeste Brasileiro. Então, eu fui orientada pelo professor Diego Santana, da UFMS, e eu desenvolvi a minha tese na UFMS, no PPG de Ecologia e Conservação. Vamos lá. Então, dar uma explicação geral da minha tese. Bom, a gente sabe que comunidades e metacomunidades, que são comunidades ligadas por dispersão, elas variam no espaço e no tempo. Assim como comunidades e metacomunidades, as interações entre espécies, no caso aqui representada por uma rede de predação, no caso um anuro que preda essa gama de invertebrados, ela também pode variar no espaço e no tempo. Visto isso, então, a minha tese ela teve como objetivo compreender os efeitos do tempo e do espaço nas metacomunidades de anuros, bem como nas interações entre anuro e presa. E essa tese, então, ela foi estruturada em 3 capítulos que eu vou explicar aqui para vocês nesta tarde. Bom, essa divisão ocorreu como? O capítulo 1 foi o artigo intitulado Os Padrões Globais da Rede de Anuros e Presas, Estruturas Mediadas pela Latitude. O segundo capítulo é um outro artigo de padrões sazonais de singularidade ecológica de metacomunidades de anuro ao longo de diferentes ecorregiões no oeste do Brasil. E, por fim, o terceiro capítulo é a disponibilidade de presas, religação de interação, guiam a estrutura espacial e sazonal de uma meta-rede de anuro e presa. Certo? Bom. Então, o capítulo 1, os padrões globais da rede de anuros e presas, estruturas mediadas pela latitude. Esse primeiro capítulo ele já foi publicado aqui na revista Oikos em 2019. Aqui o nosso grupo de colaboradores, incluindo a professora Andréia, presente aqui, o professor Diego. E o legal desse artigo é que ele foi escolhido como editor choice no volume que foi publicado. Esse capítulo, então, ele teve como objetivo realizar uma análise de literatura em escala global para construir um banco de dados de interações entre as comunidades de anuros e suas presas, usando a abordagem de rede. Trabalha com herpeto, com anuros, sabe que trabalhos de dieta descritivos de comunidades e de espécies são muito comuns, certo? Na literatura. Então, o meu objetivo foi compilar todos esses trabalhos mais de comunidade e analisar eles utilizando a abordagem de rede. Eu também quis testar a influência da latitude, bem como a riqueza taxonômica, funcional e filogenética dos anuros nas métricas mais comuns da rede, que seriam o aninhamento, modularidade e especialização. Basicamente seria isso, ó.
aqui eu tenho alinhamento, modularidade e especialização, e eu quis testar como que essas métricas respondem em função da latitude e das riquezas, que seriam o quê? A taxonômica, funcional e filogenética. Bom, para isso, então, eu fiz uma busca padronizada nas bases de dados comuns, e eu compilei 55 redes que foram mundialmente distribuídas. Dessas, 39 se localizavam nos trópicos e 16 na região temperada. E eu calculei também para cada rede 6 métricas de rede, né? E também, além de cada rede, eu calculei também para as meta-webs, para as meta-redes, juntando todas as redes tropicais, todas as temperadas e todas para fazer uma grande rede global. Aqui, então, o mapa, né, como meus dados estavam distribuídos espacialmente, aqui é a região temperada, as redes da região tropical, região temperada, e aqui todas as 55 redes. Bom, então, para comparar as minhas métricas das redes Anuro presa com outros tipos de redes, como, por exemplo, polinização e dispersão de semente, eu utilizei modelos mistos lineares. Eu corrigi também os valores das redes por modelos nulos para tirar o efeito do esforço amostral, uma vez que cada estudo era independente. E eu utilizei a PEF-análise, ou análise de caminho, de rota, para testar a influência da latitude, riqueza taxonômica, filogenética e funcional nas métricas da rede. Então, a gente utilizou PEF-análise porque ela permite, então, ver uma relação tanto direta quanto indireta entre as variáveis. Os resultados, então, desse primeiro capítulo aqui são os grafos, né, as redes, desenho das redes para a região global, temperada e tropical. Nessa global, o que a gente pode observar? Ó, na esquerda de todas as redes, são as minhas presas, os invertebrados. E na direita, espécies de anuros, certo? Quanto maior aqui essa barrinha, quer dizer que a espécie foi mais abundante na rede, ou seja, no caso a presa, ela foi mais presente, mais comida pelos anuros. Aqui a rede global, a gente vê que Formicide teve grande abundância, Isóptera também, que são os cupins, e Coleóptera, ele foi bastante frequente, então ele teve várias ligações nessas redes. Na rede temperada, Formicide ainda manteve seu padrão de elevada abundância, aqui Coleóptera também, e apareceu Díptera também como sendo um grupo importante de presas. Na rede tropical, a gente percebe que ela é meio que um reflexo da rede global, né? Muitas espécies de presas, de predadores também, uma infinidade de espécies de anuros, e também, ó, Formicide, Isóptera e Coleóptera como os grupos mais destacados. Aqui é só um outro jeito de demonstrar as mesmas redes anteriores, só que mostrando os módulos formados. Então, os módulos são grupinhos, né, agrupamentos formados entre, no caso, presa e predador, que mais se relacionam entre si. Então, a rede total, aqui, a global, né, formou 6 módulos, a temperada também, e a tropical também é meio que um reflexo da global. As métricas, então, que a gente achou dessas redes, né? Bom, a gente viu que elas têm elevada conectância, então são muitas ligações por espécies. Elas não são aninhadas, ou seja, a dieta do anuro especialista não é o subgrupo da dieta dos anuros generalistas, não tem essa formação de aninhamento. Mas elas são modulares, formando os módulozinhos, e especializadas. Nós vimos também que as métricas diferiram entre tipos de interações, como, por exemplo, a modularidade e especialização. Aqui um gráfico para mostrar a modularidade. Ó. Aqui eu tenho de 0 a 1 a modularidade e aqui os diferentes tipos de redes.
Aqui tem a nossa rede de anuros e presas. Ó, a modularidade foi considerada baixa se eu comparar com redes de formigas, com redes de moscas e morcegos, parasitas e peixes, de polinização e de dispersão de sementes. Ela foi relativamente perto a modularidade das redes de forófitos e epífitas, com uma modularidade girando em torno de 20, 0,20. E aqui é o resultado da PEF-análise. O importante demonstrar aqui eu tenho as minhas métricas respostas, que são a especialização da rede, o aninhamento e a modularidade. E aqui as minhas variáveis que poderiam influenciar latitude, a riqueza taxonômica, filogenética e funcional. As setas transparentes aqui demonstram um efeito positivo, e a seta preta aqui, um efeito negativo. Então, a gente vê que a latitude tem um efeito negativo na riqueza taxonômica de anuros. Então, quanto menor a latitude, maior a riqueza. Do mesmo modo, a riqueza influenciou diretamente o aninhamento. Uma coisa super importante também de notar aqui é que a latitude, ela não influenciou diretamente as métricas da rede, ó. Não tem nenhuma setinha direta da latitude para as métricas. Ela só chega a influenciar as métricas da rede indiretamente através do quê? Da riqueza taxonômica, filogenética e funcional. Então, a gente viu que o coleóptera foi o item mais frequente nas redes, né? Isso está relacionado também com a elevada riqueza e ampla distribuição desse grupo no globo. Formigas também foram os itens mais abundantes em todas as redes, né? Isso repercute o seu hábito eusocial, que forma colônias, e sendo, então, localmente abundantes, o que facilita a sua ingestão pelos anuros, né? Que acham um caminho, um formigueiro, e vai predando as formigas uma seguida da outra. E o padrão, então, das redes anuros e presas que a gente encontrou foi distinto das demais interações. Isso é em virtude do quê? Do hábito generalista e oportunista dos anuros. Comparamos, então, com redes antagonistas, peixes e parasitas, e também com redes mutualistas, que têm uma forte coevolução. Já os anuros, eles têm esse hábito generalista de comer o que cabe na boca. E oportunista também, o que passou na frente, deu chance, ele come. Então, por isso que essa diferença, então, das redes dos anuros e suas presas com os demais tipos de interações. E o efeito, então, da latitude na riqueza de espécies, né? Sabemos que a região tropical abriga mais espécies de anuros que a região temperada. Tem esse gradiente, né? Aqui, quanto mais vermelho, maior a riqueza. E isso, então, explica o efeito da latitude na riqueza, o efeito negativo. Então, quanto menor a latitude, maior a riqueza. E, por fim, também a influência indireta da latitude nas métricas da rede, né? Que a latitude influenciou, então, através da riqueza taxonômica, funcional e filogenética. Sabemos que um local mais rico taxonomicamente vai levar a ter mais formas, né? Mais funcionalidades e, em consequência, também vai ter uma diversidade filogenética, uma riqueza filogenética maior. E a conclusão, então, desse capítulo, né, para fechar ele, a mensagem dele, foi que encontramos que as redes anuros e presas não são aninhadas, exibiram elevada conectância, né, baixa especialização e modularidade se comparadas com outros tipos de interação. E os principais efeitos nas métricas da rede foram mediados por mudanças na latitude, né, que influenciaram a riqueza taxonômica, filogenética e funcional. Tomar uma aguinha. Bom, capítulo 2, então, né? Os padrões sazonais de singularidade ecológica de metacomunidades de anuros
ao longo de diferentes ecorregiões no oeste do Brasil. Esse capítulo também já foi publicado na PLOS One, no ano passado, e teve como presença ilustre, né, que nos guiou, o Chico, pós-doc da Ecologia. Nesse capítulo, então, a gente teve como objetivo verificar qual ecorregião contribui mais para a beta-diversidade de anuros no oeste brasileiro, e se essa contribuição varia entre estações, varia entre a estação seca e chuvosa. Lembrando, então, da beta-diversidade, que é a variação na composição das espécies entre locais, de maneira geral. E o que a gente fez? Então, a gente quis avaliar se o LCBD, que é a contribuição de cada local para a beta-diversidade, apresenta correlação com a riqueza também de espécies de cada local e se os preditores ambientais e ou espaciais guiam essa variação do LCBD. Bom, então, como que foi feita a amostragem? Eu realizei coletas, inventariei comunidades de anuros, né? 19 comunidades ao longo aqui do oeste brasileiro, envolvendo, então, os ecorregiões do Chaco Úmido, do Pantanal, do Cerrado e da Mata Atlântica do Alto Paraná. Essas comunidades foram inventariadas, ambas na estação seca e ambas na estação chuvosa. Aqui, por exemplo, eu tenho imagens para exemplificar isso, né? Aqui a Mata Atlântica na estação seca e na chuvosa, um dos locais. Aqui o Chaco na seca e na chuvosa. O Cerrado na seca e na chuvosa, um dos pontos. E um dos pontos também do Pantanal na seca e na chuvosa. Bom, então, nós analisamos o LCBD, que é uma porção da beta-diversidade. Realizamos também uma correlação de Pearson para verificar se tem uma relação, né, do LCBD com a riqueza de cada local e se também o LCBD da chuva é relacionado com o LCBD da seca, para ver se os locais contribuem da mesma forma. E realizamos também uma seleção de modelos para ver o que explica a variação do LCBD nessas minhas comunidades. Então, a gente avaliou modelos puro ambiental mais espacial e puro espacial. As variáveis que compunham, então, o puro ambiental são 19 variáveis bioclimáticas, a ecorregião, que é o nome de seria o nome de cada ecorregião, né, uma variável dummy, e a área da poça em que os anuros foram inventariados. E os preditores espaciais, então, foram os mapas de autovetores de Moran, baseados na distância de cada local. Bom, então, o que esse capítulo nos forneceu de resultados, né? Aqui eu tenho um gráfico ilustrando o LCBD na seca, na cheia e função das ecorregiões que eu analisei. A gente pode ver que o Cerrado, ele tem uma contribuição alta do LCBD, certo? Mesmo na seca quanto na chuvosa. Mas na chuvosa, aqui, ó, essa diferença para as outras ecorregiões é amenizada. Daí depois a gente tem o Chaco, Mata Atlântica e Pantanal contribuindo quase que da mesma forma aqui para o LCBD. Aqui só para mostrar, então, que o LCBD da seca e da cheia, ele é relacionado, né? Isso ilustra que as comunidades e os locais contribuem de maneira similar para o LCBD, tanto na seca quanto na cheia. Encontramos também que o LCBD foi correlacionado negativamente com a riqueza na estação seca. Quer dizer, então, que na estação seca, o local mais rico não é aquele que tem maior LCBD. É ao contrário, o local que tem maior LCBD é o local menos rico. Isso apenas para a estação seca.
E aqui a seleção de modelos, então, a gente tem um modelo aqui para seca, na qual a variável ambiental selecionada foi a ecorregião, no caso, o cerrado. Aqui o autovetor selecionado foi o 3, o autovetor 3, e o que explicou, então, a variação do LCBD na seca para o cerrado foram o conjunto de dados ambientais, que explicou cerca de 30% dessa variação do LCBD. Bom, discussão, então. O LCBD foi semelhante entre as estações, né? Isso que nos leva a pensar na estivação e diferentes requerimentos das espécies. Por exemplo, aqui um exemplo do cerrado. Na estação seca, o cerrado sofre muito com a ausência de água, a escassez de água. As espécies que vivem nele têm que se adaptar de alguma forma com essa escassez de água. O que acontece, então? Na seca, a gente tem um certo turnover de espécies, na qual espécies resistentes à seca, como, por exemplo, espécies que não dependem da água para se reproduzir, no caso, um sapinho aqui do gênero Pristimantes, certo? Ele aparece na seca. Já na época chuvosa, então, eu tenho a predominância de espécies que dependem, sim, e que se reproduzem após grandes chuvas. No caso aqui, esse sapinho, que é o Dermatonautus milleri. Então, essa contribuição semelhante entre as estações ao LCBD é em virtude, então, desse turnover das espécies, né, que ocorre entre as estações. O cerrado, então, a gente viu que ele teve maior LCBD, ele contribuiu mais para a beta-diversidade. Isso está relacionado por ele também ser um hotspot, né? Com muitas espécies endêmicas que não apareceram nas outras ecorregiões. Como, por exemplo, aqui eu tenho um Pristimantes dundee, que só ocorreu nas minhas áreas de cerrado, assim como o Leptodactylus plaumani, que só ocorreu também nas minhas áreas de cerrado. Bom, as demais ecorregiões, então, o que acontece, né? Uma homogeneização de suas comunidades em virtude dos alagamentos. Ah, mas Mata Atlântica. A Mata Atlântica, onde eu fiz minhas coletas, é a Mata Atlântica do Alto Paraná, na beira do Rio Paraná, que sofre constantes alagamentos também em virtude da cheia desses rios, assim como o Chaco e o Pantanal. Isso faz, então, que tenha uma relativa homogeneização dessas comunidades de anuros, né? E sendo, então, que nessas ecorregiões as espécies são comuns e bem distribuídas, como, por exemplo, o Lysapsus limelo. Já, então, um modelo, né, que falou que a variação do LCBD na seca, no cerrado, foi explicado pelas variáveis ambientais, né? Nisso a gente chega a um filtro ambiental criado justamente, então, pela dependência da água, né, desses ambientes. O cerrado é o que mais sofre com essa escassez de água, como eu já falei para vocês. Então, esse filtro ambiental da escassez da água vai selecionar apenas as espécies mais resistentes, o que causa, então, essa variação na LCBD. Com isso, então, nesse capítulo, a gente chega à conclusão de que o cerrado é uma comunidade-chave, né, para a conservação dos anuros, da beta-diversidade dos anuros no oeste do Brasil. Ele tem uma contribuição desproporcional para a riqueza regional de anuros da região, o que faz, então, com que ele seja essa comunidade-chave, mas também que ele é muito ameaçado, né, em virtude, então, da seca, né, dos buritizais e também das monoculturas e dos venenos todos associados a essas plantações. Capítulo 3, então, a disponibilidade de presas e a religação de interações guiam a estrutura espacial e sazonal de uma meta-rede de anuro e presa. Bom, nesse capítulo, último capítulo, eu tive como objetivo
quantificar o turnover das espécies e a religação das interações da beta-diversidade das interações anuro-presa e verificar como elas variam entre ecorregião e entre estação chuvosa e seca, tá? Mas daí não entendi nada, né? Quando que acontece o turnover, então, de uma interação? O turnover, por exemplo, aqui a gente está vendo uma espécie, né, que preda essa gama de invertebrados. Quando acontece um turnover nessa beta-diversidade da interação, é quando essa espécie é substituída por outra espécie, quando há mudança de espécie na minha interação. Já a religação, que é o outro segundo componente da beta-diversidade da interação, ela acontece quando eu tenho aqui a interação, né, o meu anuro, com esses 3 tipos de presas, um coleóptero, uma larva e uma abelha. Mudou a estação, então vai ter uma religação, por exemplo. A espécie continua a mesma, mas a gama de presas que ele se alimenta vai mudar. E agora ele não vai comer mais abelha, vai comer a joaninha e vai comer um gafanhoto ao invés da larva e do outro coleóptero. Então, isso é a religação, quando muda o cardápio, né? E o turnover é quando muda a espécie. E eu quis avaliar isso, então, como esses componentes variam entre ecorregiões e entre a estação chuvosa e seca. Os métodos, então, foram as mesmas, 19 comunidades avaliadas no capítulo anterior, só que dessa vez eu coletei os anuros para analisar a dieta. Então, os anuros foram coletados e em um laboratório eu extraí o estômago e analisei com auxílio da lupa, né, a dieta, contabilizei, medi, classifiquei todos os itens alimentares. Aqui, só para ilustrar, é um estômago cheio de mosquito. Além de quantificar a dieta, então, dos anuros, eu verifiquei a disponibilidade de presas também em cada local. Utilizei primeiramente armadilhas de queda, que são esses potinhos enterrados a nível do solo, ao redor das poças onde eu coletei os anuros. Dentro desses potes, são 20 potes em cada local, e há o conservante dentro deles para que os invertebrados caiam e no outro dia eu consiga coletar eles. Isso para presas terrícolas. Para presas arborícolas, arbustivas, eu utilizei, então, inventariei elas através do guarda-chuva entomológico, que é esse tecido ligado a essas hastes. Eu posiciono no lado ou embaixo de um galho, de um arbusto, ou no caso de uma herbácea alta, e a gente bate, né, chacoalha essa vegetação para que os bichos que estejam, os invertebrados que estejam sobre ele aqui, caiam no meu tecido. Aí, então, eu coleto eles manualmente e coloco em conservante. Bom, então eu calculei a beta-diversidade das interações nas ecorregiões e entre estações, aqui, seguindo o protocolo de Poisson, e também eu verifiquei se a beta-diversidade está relacionada com uma distância geográfica através de uma regressão linear. Essa beta-diversidade envolve o quê? Beta-diversidade dos meus predadores, dos anuros, das presas, predadores mais presas e também da beta-diversidade da interação. Eu verifiquei também se há diferença na disponibilidade de presas em cada local e em cada estação através de um GLM. E caso houvesse variação nessa disponibilidade de presas, eu quis ver se essa disponibilidade de presas influencia a variação na beta-diversidade das interações. A gente fez isso construindo um modelo nulo baseado na disponibilidade de presa por estação e local e comparou com os nossos dados reais através de um teste Z. Bom, então, resultados agora deste último capítulo. Aqui a gente tem um gráfico mostrando a variação da beta-diversidade das interações
por local. No caso aqui são entre estações. Então, cada cor desse é uma área: Mata Atlântica, Cerrado, Chaco e Pantanal. Aqui, então, eu tenho a beta-diversidade, né, a dissimilaridade entre as interações. Ela tem um valor muito alto, então as interações diferem bastante. E aqui são os dois componentes que juntos formam a beta-diversidade, a religação e o turnover. Eu vi que para a região da Mata Atlântica, do Chaco e do Pantanal, o componente de religação é o que mais explica essa diferença entre as interações. Já para o Cerrado, ó, tá bem pau a pau aqui, né? Tá bem, tem uma variação bastante grande aqui no turnover e na religação, mas ainda assim o turnover foi o que mais influente para o Cerrado. Então, aqui, entre estações no mesmo local, a religação é o componente que mais importou para a mudança das interações. Já aqui, a gente tem entre ecorregiões, mesma coisa, aqui, ó, religação, turnover é de similaridade que é bem alta, e aqui eu tenho par a par, né, comparando cada local com cada local, Mata Atlântica com Chaco, Mata Atlântica com Pantanal, Chaco com Pantanal. E nesse daqui, a gente viu que é significativamente maior o componente de religação, explicando a variação da beta-diversidade entre ecorregiões. Então, eu estou mudando só o cardápio, mas as espécies seguem as mesmas na minha interação. Já aqui, que é uma análise, né, uma regressão para ver a relação da beta-diversidade com a distância geográfica. Aqui é a beta-diversidade das presas, então ela tem ligação, tem uma relação com a distância geográfica. Quanto mais longe os meus pontos de amostragens, mais diferente é a comunidade de presas. Mesma coisa com meus predadores, com os meus anuros, né? Quanto mais longe, mais distante os pontos, mais dissimilar é a minha comunidade de predadores, maior a beta-diversidade. E também aqui, mesma coisa para a presa mais predador, né? Das espécies compartilhadas também tem uma relação com a distância geográfica. O interessante é que a beta-diversidade das interações resultando disso não varia com a distância geográfica, certo? Então, aqui ela não teve uma ligação, não foi significativa com a distância geográfica. Isso quer dizer o quê? Que pode ser mais perto, mais longe, a comunidade ela vai continuar sendo dissimilar, não importa se ela for mais longe uma da outra. Aqui esse gráfico é só para mostrar ilustrar o GLM que eu fiz, que a abundância de presas variou entre locais e entre estações. Nesse segundo eu mostro mais bonitinho aqui entre locais, ó, que eu tenho as minhas ordens de presa, minhas áreas, e aqui a escala de abundância. Quanto mais quente a cor, maior a abundância. A gente vê que no Cerrado, aqui, ó, formícide foi muito abundante. No Chaco, aqui eu tenho formícide também, coleópteras, aqui arânea. No Pantanal, aqui, o formícide também bastante abundante, blatária foi importante também, aqui ortóptera, e na Mata Atlântica também outras ordens de presa. Então, isso quer mostrar, então, que a disponibilidade de presas variou, então, entre estação e também entre ecorregião. E essa variação na disponibilidade de presas influenciou a beta-diversidade das interações, né? Não encontramos diferença do modelo nulo, feito com base na disponibilidade de presas por estação e por local, e nossas redes reais. Então, a disponibilidade de presas influenciou a beta-diversidade das interações, é o que está mandando. Resultado também aqui para ilustrar essas diferenças, aqui é uma rede geral do Chaco e do Cerrado. Então, aqui ó, tem meus anuros na parte rosa, na parte azul as minhas presas. Só para mostrar que no Chaco a formiga foi muito abundante na dieta, né, dos meus anuros analisados.
E já que no Cerrado essa importância diminuiu, mas aumentou o número de outros grupos importantes, como, por exemplo, aranha, blatária e coleóptera. E díptera também. Já aqui é para mostrar essa variação entre estação, então, no chaco, na seca e na chuva. São aqui meus anuros, minhas presas. Na seca, olha o quanto de formiga que foi consumido, né, majoritariamente por poucas espécies aqui, ó. Já aqui na chuva, né, quando a gente tem maior quantidade de recurso disponível, né, para os invertebrados, ó, formiga já diminuiu quase pela metade a sua importância nos estômagos, né, que foi consumido, e aumentou dos demais grupos, por exemplo, aqui, ó, coleóptera, blatária, díptera aumentou bastante também, a gente sabe que esse grupo é muito relacionado com a chuva. Bom, então, a religação das nossas interações, né, foi em função do quê, né, que eu verifiquei que esse componente foi o mais presente para a beta-diversidade das minhas interações. Foi em função da variação na abundância das presas, né? Isso a gente pode dar um link com a teoria do forrageamento ótimo, no caso dos anuros, né? Essa teoria fala que a dieta da espécie ela vai ser regulada basicamente por duas coisas: a abundância de presas no ambiente e o risco que a espécie, que o predador sofre em tentar se alimentar dessa presa. A gente sabe que os anuros são generalistas, né, e oportunistas. Então, a dieta deles, basicamente, vai ser o que está no ambiente e o que não vai acarretar risco para ele, como, por exemplo, ser pego por uma ave de rapina. Então, ele vai se alimentar do que está mais disponível e fácil de comer. A diferença, então, da beta-diversidade das interações foi gerada pela diferença na disponibilidade de presas. Mas como que essas presas, então, variam, né, por local e por estação, né? Em função que variação climática, requerimentos diferentes de cada espécie e estágio de vida, né, que isso explica muito para invertebrados, por exemplo, aqui, ó, eu tenho estágios, muitos deles apresentam em estágios de larvas e outros como adultos. Então, essa mudança de estágio de vida também vai influenciar no que vai estar disponível ou não para o anuro se alimentar. Já a relação, então, da beta-diversidade das espécies e da distância geográfica, né? A capacidade está ligada à capacidade limitada de dispersão dos meus dois grupos, anuros e invertebrados. Eles não conseguem se dispersar entre longas distâncias, né? E isso faz com que comunidades mais distantes tenham espécies mais diferentes, né? Comunidades mais distintas taxonomicamente. E já, então, a ausência de relação da beta-diversidade das interações e da distância geográfica, né, foi relacionado que a beta-diversidade das interações varia menos no espaço que as espécies, né? Isso a gente pode explicar pois isso dá maior estabilidade para o ecossistema e também para as espécies presentes na interação. Então, a minha interação varia menos no espaço e no tempo do que as minhas comunidades. Por fim, esse capítulo, então, a beta-diversidade das interações, a mensagem principal, foi guiada pela religação das interações e gerada, então, pela variação na disponibilidade de presas nos locais e nas estações. Para fechar, então, a minha tese, o que eu trago de novo, né? As redes anuripresas, elas são únicas e moldadas pela latitude. A contribuição das comunidades de anuros para o LCBD é similar entre estações, e o Cerrado ele é considerado uma comunidade-chave, né, para a manutenção da beta-diversidade regional de anuros. E a variação da beta-diversidade das interações é gerada pela diferença na disponibilidade de presas nas redes anuros e presas.
É isso, então, minha conclusão geral da minha tese. E agora vai começar os agradecimentos. Primeiramente, gostaria... Um momento. De agradecer ao Diego, meu orientador, por todo o apoio, toda a força durante esses 4 anos. Não foi dizer que foi difícil, foi muito feliz para mim, aproveitei muito, cresci muito. Gostaria de agradecer o pessoal do Mapinguari também por toda a ajuda nos campos, sempre muito importante, no dia a dia no laboratório. Os técnicos da zoologia, que sem dúvida são os melhores técnicos do Brasil, de universidades, aos professores da ecologia, que sempre me ajudaram quando eu precisei, em especial a professora Andréia, professor Diogo, o Chico, entre outros. Minha família, que sempre me apoiou e me deu condição de poder estudar, e a Camila, por sempre estar comigo nas horas que eu preciso. Meus amigos que construí em Campo Grande, não conhecia ninguém, foram muito importantes para a minha estadia, meu avanço, e também o PPG de Ecologia, os secretários, a Fundect e a CAPES, por me propiciarem a bolsa de estudos para desenvolver esta tese. É isso, obrigada.